Eu nunca imaginei que ia chegar a esse ponto. Não que eu fosse um santo, longe disso. Mas bater na minha própria mãe? Isso eu jurava que nunca faria. Só que a vida a gente não escolhe, e às vezes a gente se perde no caminho sem nem perceber direito como foi que chegou lá. Tudo começou quando eu tinha uns 14 anos. Meu pai morreu de um derrame, deixou a gente na mão. Minha mãe, coitada, lavava roupa pra fora, fazia faxina, qualquer coisa pra criar eu e meus 2 irmãos mais novos. A gente morava num barraco de madeira no fundo de um quintal alugado, lá em Osasco. Não tinha luxo, mas tinha comida e um teto. Só que eu, na minha cabeça de adolescente, achava que merecia mais. Via os outros meninos com tênis da moda celular, e eu com aquele sapato furado e a mesma camisa rasgada desde o ano passado. Foi aí que comecei a beber. No começo era só uma cervejinha com os amigos no final de semana, para esquecer a fome, o calor, a vergonha de não ter nada. Mas uma coisa puxa a outra. Com 16 já estava roubando umas miudezas para comprar cachaça. Minha mãe chorava, me batia, mas eu não ligava. Achava que ela não entendia minha dor, como se ela não soubesse o que era passar necessidade. Os anos foram passando e eu só afundava mais. Arrumava uns bicos, mas o dinheiro nunca durava. Sempre tinha um bar, um amigo, uma desculpa para gastar tudo. Minha mãe, mesmo com as costas doendo de tanto trabalhar, nunca desistiu de mim. Rezava, chorava, pedia a Deus que me tirasse daquele vício. Eu ria dela. Deus não existe, mãe. Se existisse, a gente não tava nessa merda. Até que um dia, eu já com 20 e poucos anos, as coisas pioraram de vez. Tinha bebido tanto que não lembro direito como cheguei em casa. Só sei que minha mãe tentou me impedir de entrar, porque eu tava quebrando tudo. Ela segurou meu braço, e eu empurrei ela com tanta raiva que ela caiu no chão. Aí foi como se algo em mim se partisse. Não era mais só a bebida falando. Era eu. Eu que levantei a mão e bati nela. Não uma, 2 vezes. Até ela soltar um grito que eu nunca tinha ouvido antes, um som de dor e decepção tão profundo que me gelou por dentro. No dia seguinte, acordei com a cabeça latejando e a boca amarga. Lembrei de tudo. Não tinha desculpa. Não tinha como voltar atrás. Minha mãe estava na cozinha, fazendo café. As marcas do meu dedo ainda estavam no rosto dela. Ela não falou nada. Não precisava. O silêncio dela doía mais que qualquer palavra. Fui embora de casa naquele dia. Não aguentava olhar para ela. Andei pelas ruas sem rumo, bebendo para afogar a culpa. Mas não adiantava. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto dela, os olhos cheios d'água, a mão tremendo quando ela tentou se levantar do chão. Passaram-se semanas. Eu dormia em qualquer lugar, debaixo de viadutos, em praças. Até que um dia, um homem se aproximou de mim num banco de praça. Não era mendigo, não era polícia. Usava uma camisa social simples, sapatos limpos apesar de gastos. Sentou do meu lado e ficou quieto por um tempo. Depois perguntou: "Você tá com fome?" Eu balancei a cabeça. Não por orgulho, mas porque não tinha força nem para mentir. "Vamos comer alguma coisa", ele disse. Levou-me num boteco simples, pediu 2 pratos de comida e um suco. Enquanto eu comia, ele só observava. Não fazia sermão, não perguntava a minha vida. Só esperou eu terminar e falou: "Eu sei que você tá passando por um momento difícil. Mas se quiser, tem um lugar que pode te ajudar." Não perguntei onde. Não liguei. Mas ele deixou um papel com o endereço e um horário na mesa. "Se um dia quiser", foi tudo o que disse antes de ir embora. Guardei o papel sem pensar muito. Mas naquela noite sonhei com minha mãe. Não estava brava, não chorava. Só me olhava com uma tristeza que doía mais que qualquer surra. Quando acordei estava tremendo. Peguei o papel e fui. Era uma sala simples, sem cruzes, sem imagens. Só umas cadeiras enfileiradas e umas pessoas comuns, como eu. Ninguém me julgou. Ninguém me obrigou a falar. Só ouvi histórias de outros que tinham caído como eu, mas que estavam tentando se levantar. Um homem falou de um filho que tinha voltado para casa depois de anos no vício. Uma mulher contou que parou de beber quando entendeu que não estava sozinha. Não sei explicar o que aconteceu ali. Não foi milagre, não foi mágica. Foi como se, pela primeira vez em anos, alguém me estendesse a mão sem querer nada em troca. Sem me chamar de lixo, de vagabundo. Só me dando uma chance. Fiquei até o fim da reunião, ouvindo aquelas vozes que pareciam sair de um lugar que eu também conhecia. Quando acabou, uma mulher de cabelo curto e óculos me cumprimentou com um sorriso cansado. "Primeira vez?" perguntou. Balancei a cabeça, sem saber o que dizer. Ela não insistiu. Só me passou um papel com horários e endereços de outras reuniões. "Volta quando quiser", disse e foi embora. Saí pra rua e o sol já estava baixo, pintando as calçadas de laranja.
Andei sem rumo, o papel amassado no bolso. Não tinha pressa para voltar pro quarto de pensão, então entrei num barzinho sujo perto da estação. Pedi uma água. O dono me olhou estranho, mas não falou nada. Fiquei ali, encostado no balcão, vendo os outros bebendo como se não houvesse amanhã. Um cara ao meu lado derrubou a cerveja. O líquido escorreu pela mesa, pingou no meu sapato. Ele nem se desculpou, só riu e pediu outra. Antes eu teria feito o mesmo. Ou pior, mas naquele momento só senti um vazio no estômago. Paguei a água e saí. No caminho de volta, passei em frente a uma farmácia. A luz do letreiro piscava meio queimada. Parei. Olhei pro meu reflexo na vitrine. Barba por fazer, olheiras fundas, a camisa amassada. Não reconheci aquele cara. Ou talvez reconhecesse demais. Entre as prateleiras vi um teste de gravidez. Fiquei parado, olhando para a caixa azul como se ela fosse explodir. Não era para mim, claro. Mas a imagem da Marisa veio forte, como um soco. Ela tinha falado alguma coisa sobre atraso meses atrás, antes de eu sumir de vez. Na época só pensei em como aquilo ia atrapalhar minha vida. Agora, a pergunta martelava, e se fosse meu? Não tinha resposta. Nem coragem de procurar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti algo além da vontade de afundar. Era medo, sim, mas também uma pontada de não sei. Talvez culpa. Talvez esperança. Cheguei na pensão e o dono me olhou feio quando passei pela porta. Tá devendo mais uma semana, resmungou. Não respondi. Subi as escadas rangendo, cada degrau parecendo mais pesado que o outro. No quarto, joguei a mochila na cama e me sentei no chão, costas na parede. O papel da reunião estava ali no bolso. Peguei, alisei as dobras. Os horários estavam escritos à mão com caneta azul. Alguém tinha se dado ao trabalho de fazer aquilo. Para mim? Não. Para qualquer um que precisasse. Deitei na cama sem tirar a roupa. O colchão cheirava a mofo e desespero. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. Só as vozes da reunião, o riso do cara no bar, o rosto da Marisa quando ela chorou pela última vez que a vi. Não chorei. Já não tinha mais lágrimas. Mas pela primeira vez em anos, não corri para a garrafa. Fiquei ali acordado, sentindo o peso de cada erro, cada escolha errada. E no meio daquele inferno, uma coisa pequena e teimosa, a ideia de que talvez ainda desse para mudar. Não sabia como. Não sabia se queria. Mas pela primeira vez, não descartei a possibilidade. Amanhã, pensei. Amanhã eu vejo. E por incrível que pareça, dessa vez a mentira que contei para mim mesmo não doeu tanto. Acordei com a luz do sol batendo direto nos olhos, como se alguém tivesse arrancado a cortina de propósito. A cabeça latejava, mas não era a ressaca de sempre. Era só o cansaço, a falta de sono, a vida toda acumulada ali, atrás das pálpebras. Levantei devagar, os ossos rangendo como portas enferrujadas. O relógio do celular marcava 10h47. Tarde demais para qualquer coisa útil, cedo demais para desistir do dia. Lavei o rosto com água fria, passei a mão no queixo por fazer. O reflexo no espelho era de um homem que não reconhecia mais, ou que nunca tinha conhecido direito. Olhei fixo, como se esperasse que ele dissesse alguma coisa. Nada. Só um cara de olhos fundos e camisa amassada, com a barba crescendo em direções erradas. Na cozinha, a cafeteira ainda tinha um fundo de café de ontem amargo e grosso. Aqueci no micro-ondas, tomei direto da xícara suja. O gosto era ruim, mas a queimação na garganta me acordou de vez. Abri a geladeira por inércia, um pote de margarina vazando óleo, meia garrafa de leite azedo, um saquinho de pão duro. Fechei a porta antes que o cheiro me fizesse desistir de comer. Saí sem rumo. As ruas estavam cheias de gente apressada, todos com lugares para ir, coisas para fazer. Eu andava devagar, as mãos nos bolsos, como se estivesse só de passagem. Parado num sinal, vi meu reflexo na vitrine de uma loja, um estranho entre estranhos. O semáforo mudou, mas eu fiquei ali mais um segundo, até alguém esbarrar em mim e resmungar um desculpa. Não tinha plano. Não tinha esperança. Só aquela coisa teimosa de ontem à noite, um formigamento no peito que não ia embora. Entre no primeiro bar que vi, pedi um suco. O garçom olhou estranho, como se eu tivesse falado errado. Suco de laranja natural, sem açúcar. Ele anotou, desconfiado. Enquanto esperava, tirei o celular do bolso. 3 chamadas perdidas da Marisa, todas de madrugada. Uma mensagem, asterisco, se precisar de algo liga. Mesmo que seja só pra xingar. Asterisco. Guardei o telefone antes que a tela apagasse. Não respondi. Não sabia o que dizer. Mas também não apaguei a mensagem dessa vez. O suco chegou doce demais com polpa. Bebi devagar, sentindo o peso do copo na mão.
Do lado de fora, uma mulher passava com uma criança no colo, apontando para algo na vitrine. A criança riu, alto, sem vergonha. Eu me lembrei de quando a gente era assim, quando o mundo era só o próximo brinquedo, a próxima risada. Antes de aprender que tudo doía. Paguei e saí. Caminhei até o parque que ficava perto dali, o mesmo onde a Marisa e eu sentávamos no banco dos namorados, há séculos. O lugar estava cheio, casais idosos alimentando pombos, corredores suados. Sentei num banco vazio longe de todos. Um homem com um violão tocava mal uma música que eu não conhecia. As notas erradas se misturavam ao barulho das crianças, dos carros, da vida acontecendo sem pedir permissão. Tirei um cigarro do maço amassado. Não acendi. Só fiquei segurando, rodando entre os dedos. Lembrei do dia em que parei de fumar. Há quanto tempo? 2 anos? 3? Não importava. Nada disso importava. Mas ali naquele banco, pela primeira vez em muito tempo, não estava correndo de nada. Não estava me afogando. Só estava, parado. Um pombo pousou perto dos meus pés, olhando para mim como se esperasse migalhas. Não tinha nada para dar. Ele esperou mais um pouco, depois voou para longe, desinteressado. Ri baixo. Até o pombo tinha desistido de mim. O celular vibrou no bolso. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Oi? É o senhor que ligou ontem para a clínica? Uma voz feminina profissional, mas com um tom de cansaço no fundo. Levei um segundo para entender. A clínica. A porra da clínica que eu tinha procurado no Google depois da reunião, quando ainda estava bêbado o suficiente para acreditar em soluções mágicas. Ah, sim, O senhor marcou uma consulta para hoje às 14 horas. Só confirmando. Olhei pro relógio. 12 horas e 37. Caralho, soltei sem querer. Desculpe. Nada. Tô a caminho. Desliguei. Fiquei olhando pra tela como se ela fosse me dizer o que fazer. Não tinha nada para vestir que não fosse roupa suja ou social demais. Não tinha desculpa para não ir. Não tinha motivo para ir. Levantei. Andei até o quarto, tropeçando no sapato que tinha chutado para longe na noite anterior. A cama ainda estava desfeita, os lençóis amassados no formato do meu corpo de madrugada, quando eu tinha acordado suando depois de sonhar com a cara do meu pai. Peguei a primeira camisa que vi pendurada na cadeira, uma polo azul desbotada, com uma mancha de molho perto da gola que eu fingi não ver. A calça jeans estava jogada no chão, enrijecida de tanto ficar amassada. Vesti tudo no automático, como se meu corpo já soubesse o caminho mesmo quando minha cabeça ainda patinava. No banheiro, o espelho estava embaçado do banho que eu nem lembrava de ter tomado. Passei a mão no rosto, sentindo a barba por fazer arranhar os dedos. Água fria na cara, escova de dente seca na boca, um pouco de desodorante para disfarçar o cheiro de cerveja que ainda saía pelos poros. Não tinha tempo para mais nada. Não que isso fosse fazer diferença. Saí do apartamento sem trancar a porta. O prédio cheirava mofo e fritura velha, como sempre. A escada rangeu nos mesmos degraus de sempre, como se estivesse me avisando. Asterisco, você deveria ter voltado para a cama, asterisco. Na rua, o sol batia forte, refletindo no asfalto e fazendo meus olhos doerem. Não tinha óculos escuros. Não tinha guarda-chuva para caso chovesse. Não tinha nada além do celular na mão e um nó no estômago que não sabia se era fome ou ansiedade. A clínica ficava a 10 quadras dali, segundo o Google Maps. Comecei a andar sem pressa, como se atrasar fosse uma forma de protesto. Passando pela padaria, o cheiro de pão quente me fez lembrar que eu não comia nada desde ontem à noite. Entrei, peguei um pão de queijo e um café preto, engoli tudo em 3 bocadas enquanto o balconista olhava para mim como se eu fosse um mendigo com cartão de crédito. Paguei sem troco, saí com a boca queimando. Na esquina, um cara vendia óculos de sol falsificados. Comprei um por R$ 20, mesmo sabendo que ia durar uma semana. Coloquei no rosto e continuei andando, agora com uma sombra verde sobre tudo. As pessoas passavam por mim sem me ver, cada uma dentro da sua bolha de preocupações. Uma mulher falando alto no celular, um homem empurrando um carrinho de supermercado cheio de latas, um grupo de adolescentes rindo de algo que só eles entendiam. Eu era mais um corpo no meio da multidão, mais um cara com cara de quem não dormiu direito. Cheguei na clínica com 20 minutos de atraso. O prédio era pequeno, espremido entre uma farmácia e uma loja de roupas infantis. A placa na porta dizia asterisco Clínica Vida Nova, terapias e acompanhamento psicológico, asterisco em letras que tentavam ser acolhedoras, mas só me davam a sensação de que eu estava prestes a assinar um contrato que não ia conseguir cumprir. Empurrei a porta de vidro e entrei. O ar-condicionado estava forte demais.
Uma moça beindo um balcão de madeira clara levantou os olhos do computador e me olhou com um sorriso que parecia ensaiado. Boa tarde. O senhor é o... Sim. Cortei antes que ela terminasse. Desculpe o atraso. Ela não respondeu, só anotou algo na tela e apontou para um corredor à direita. Terceira porta à esquerda. A doutora já está esperando. Andei pelo corredor, ouvindo o barulho dos meus próprios passos no piso de cerâmica branca. As paredes eram pintadas de um azul claro, quase infantil, como se isso fosse me acalmar. Na terceira porta, uma placa pequena, asterisco doutora Mariana Vaz, psicóloga, asterisco. Bati 2 vezes, sem esperar resposta. Entre. A voz era firme, mas não áspera. Empurrei a porta e dei de cara com uma sala que parecia saída de um catálogo de decoração. Sofá beige, almofadas perfeitamente arrumadas, uma estante com livros organizados por cor, uma janela com cortinas que filtravam a luz sem bloqueá-la completamente. No centro, uma mesa de madeira com 2 cadeiras. Em uma delas, uma mulher de cabelos castanhos presos, óculos de armação fina e um bloco de anotações na mão. Senhor Leonardo? Ela perguntou sem levantar. Fiquei parado na porta como se ainda pudesse dar meia volta e sair correndo. Ela indicou a cadeira à sua frente com um gesto discreto. Pode sentar. Obedeci. O assento era macio demais, como se fosse me engolir. Cruzei as pernas, depois descruzei. As mãos não sabiam onde ficar. Acabei enfiando elas entre as coxas, como um adolescente na primeira consulta médica. A psicóloga não parecia pressa. Folheou algumas páginas do bloco, ajustou os óculos e só então olhou para mim. Ontem pela ligação, você mencionou que estava tendo dificuldades para dormir. Ela disse voz calma, como se estivesse falando do tempo. Quer começar por aí? Engoli seco. O relógio na parede marcava 10h17. O ponteiro dos segundos avançava devagar, como se quisesse me torturar. Não durmo direito há semanas. Apertei os dedos contra a coxa, sentindo o tecido da calça úmido de suor. Fico acordado até o sol nascer, às vezes. E quando fecho os olhos é pior. Ela não escreveu nada. Só esperou. Sonhos completei, baixando a voz. Sempre os mesmos. Ou quase. Sobre o quê? Mordeu o lábio inferior, hesitando. O ar-condicionado zumbia abaixo, como um mosquito distante. Água. Muita água. E respirei fundo. Alguém gritando. Mas não consigo ver quem é. Só a voz. A caneta dela riscou o papel leve. Depois, ela ergueu os olhos de novo. E quando acorda? Suando. Passei a mão no rosto, como se ainda estivesse molhado. Como se tivesse mergulhado.